A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 415 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Até que, enfim, todos passaram a se conhecer e conhecer o seu princípio e o seu fim, que é hoje todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Sabendo que a energia do primeiro mundo aí está materializada nessa deformação racional, na glândula pineal, e que só é desmaterializada através da cultura racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, como corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. As velhas tradições feitas pelo pensamento e a imaginação, por ter terminado a fase do pensamento há 51 anos passados, todos esses feitos do pensamento e da imaginação estão falidos. Para ver que aí está a falência de tudo que o pensamento fez e a imaginação. Não vigora mais, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados atrás. Hoje o que vigora é desmaterializar o seu raciocínio, para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia. Hoje estamos a caminho da concórdia, caminhando a passos largos, porque está aí a energia racional para a desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna. E o certo é este, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim são as mudanças naturais da natureza. Quem não sentir essa mudança, por estarem vivendo artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, e quem vive contra a natureza, não pode sentir as suas mudanças como ninguém sentiu a fase racional. A mudança da fase do pensamento para a fase racional, da fase da civilização para a fase racional, ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não pode sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que os civilizados não sentiram e nem podiam sentir por viver artificialmente. Não podiam sentir essas mudanças para o verdadeiro estado natural de todos. E assim foi a mudança de monstros para selvagens, como de selvagens para civilizados, como de civilizados para racionais, por estarem vivendo artificialmente. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que, enfim, sabemos por que somos assim, como deixarmos de sermos assim. Porque hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde íamos nos transformar em classes inferiores. Porque está aí o progresso da degeneração. De minguados todos estavam indo,
Porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece, se transformando em classes inferiores. Como iam se transformar para a classe de quadrúpedes, porque estavam sendo feitos dos restos uns dos outros. Os filhos eram gerados pelos restos da mulher, e depois que nascia tinha a amamentação que também não deixa de ser resto. E por isso que imperou o progresso da degeneração, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas reunidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são. De onde são? São habitantes do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna. E o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iam se não passassem a se conhecer. Hoje todos vivem louvando a cultura da concórdia, porque sabem que sem concórdia ninguém pode viver. Sabe que no pensamento está a discórdia, e a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, e viviam todos em conflito consigo mesmo por viverem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia. Pensador nenhum sabia dizer o porquê assim era, o porquê todos assim são e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém se conhecia, viviam como verdadeiros bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, por estarem na categoria de bicho racional. E dessa categoria se transformava, por a natureza ser de transformação, em bicho irracional. Todo pensador acabava se transformando em bicho irracional, porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E não desenvolvendo o raciocínio que acontece. Ficam para as classes inferiores, porque estão ligados a essas duas energias do chão, e se transformam em outra vida por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio, através da cultura racional para depois de desmaterializado, ter condições de voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, que é um corpo de energia de vida eterna. São eternos porque essa energia é pura, limpa e perfeita. E basta ser do estado natural de todos, o primeiro mundo, é que deu consequência a esse segundo mundo, que é a causa do segundo mundo, porque não há efeito sem causa, não há primeiro que não causa o segundo. E hoje todos que já passaram a se conhecer são felicíssimos por saberem que vão voltar para o seu estado natural e que colaboram com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural de todas as formas, jeitos e maneiras, colaborando para voltar para o seu estado natural. Porque basta colaborar com o mundo racional para voltar ao seu estado natural, para que o verdadeiro Deus desenvolva o seu raciocínio, para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, e colaborando com o mundo racional, volta para o mundo racional. E é isso que todos querem, voltar ao seu estado natural, porque não aguentam a vida daqui do chão, desse engano, e que cada vez fica mais insuportável, por viverem em falta de tudo, de elementos necessários para poder viver. Tudo porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e causou toda essa infinidade de males sobre a humanidade, essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças e essa infinidade de desastres naturais da natureza. Porque os males são muitos, terremotos até no Brasil, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. No Chile, no Equador, terremotos e mais terremotos.
Tudo porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E esta fase terminou em 1935. Houve assim a falência do pensamento, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta dos alimentos da natureza, causou essa liquidação moral, física e financeira, essa falência moral, física e financeira, essa infinidade de males que está destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Findou-se a fase do pensamento. Quando findou-se a fase dos monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase da civilização, a natureza está destruindo os pensadores. Os pensadores estão agonizando, principalmente os que vivem desconhecidos de si mesmos. Os que já passaram a se conhecer, conhecem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada como máquina do raciocínio, que é a mecânica racional. E que depois dela, desmaterializada pelo universo em desencanto, volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão se tratando com chás de ervas e com a flora marinha, o verdadeiro tratamento natural da natureza, que é a flora vegetal e a flora marinha. E com os seus chazinhos sempre em dia, para viverem equilibrados com a sua saúde e prolongamento dos anos de vida, para verem o progresso da concórdia como é e o progresso de todos transitando pelo espaço. Pois se essa energia elétrica e magnética deformada fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, o que fará todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, a energia do verdadeiro Deus. Vão todos transitar pelo espaço com a maior naturalidade, causando esse progresso material, porque é um progresso que vai a regresso, porque é um progresso de destruição. Agora, com o progresso racional, todos voltarão ao seu verdadeiro estado natural, porque o progresso é racional, progresso verdadeiro da razão da vida, que é essa energia do mundo racional. E aí está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural e depois de desmaterializada pela cultura racional, voltando assim a serem corpos de energia do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está resistindo mais a essa deformação e transformação racional. Todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque a vida da matéria, desse embusteirismo grosseiro, chegou a um ponto de ninguém resistir mais o sofrimento, os padecimentos, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse conjunto de ruínas só tinha que acabar mal por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que, enfim, passamos a conhecer o porquê somos assim, e como podemos deixar de sermos assim através da cultura da desmaterialização da energia do mundo do nosso verdadeiro estado natural,
que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque fora do natural, como estão vendo, sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, simbólico, simbolismo puro e por isso de vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para sair desse embusteirismo grosseiro e voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais esse embusteirismo grosseiro. É tão grosseiro que todos estão nessa categoria de bicho irracional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por estarem nessa categoria de bicho, por a natureza ser de transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional. Como já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Ligados nessas duas energias do chão, seguem as transformações naturais da natureza. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de uma classe para outra, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ir para as classes inferiores. Agora, se apaixonam pela matéria, os que são verdadeiros materialistas, estão arriscados a se transformar em bicho irracional, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias. E um fanático é um perdido, porque não sabe o que quer, fanatizados por seitas de doutrina de religiões. E assim impera o fanatismo nos fracos. Os fracos é que se fanatizam por aquilo que não é, por aquilo que não tem base, nem lógica, nem provas e comprovações. Todo fanático é desequilibrado. Basta ser fanático para ser desequilibrado. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Que nós escapamos com as nossas teorias filosóficas e científicas, que nós escapamos dos feitos do pensamento e da imaginação, e ainda fomos socorridos em tempo, e passamos a nos conhecer, e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso aqui é o mais importante. Conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E aí está o grande tesouro da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Voltar para o seu verdadeiro estado natural de qualquer maneira. Por isso o tempo é pouco para estudarem a cultura da desmaterialização da energia do primeiro mundo, que está materializada como máquina do raciocínio, e que, com o intermédio da cultura racional, essa energia é desmaterializada da glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é isso que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais essa vida desse embusteirismo grosseiro, enigmático, misterioso e simbólico, porque é de vida provisória e passageira. Todo ser de matéria é um enigmático, misterioso, que vive por ver os demais viverem, mantendo os enigmas, os finitos e os transfinitos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê assim é e o porquê todos assim são e de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para ver que chegou na Terra o conhecimento da vida real e natural de toda a humanidade,
que é do primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E que essa energia do primeiro mundo aí está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se nós continuássemos a pensar e a imaginar, iríamos ser uns fanáticos por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras. Estávamos perdidos por estarmos vivendo o desconhecido de nós mesmos. Hoje passamos a nos conhecer, achamos que fomos iludidos e traídos por esse conjunto de ruínas que é a matéria. E por isso pensávamos que a vida fosse essa mesma, porque desconhecíamos a causa da vida, por vivermos desconhecidos de nós mesmos. Hoje é que passamos a nos conhecer, estamos vendo como erramos demais em adotar e admitir que a vida era essa mesma, de matéria. Nascer, sofrer e morrer sem saber o porquê, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Pensador nenhum sabia dizer o porquê a vida é assim. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 416 do Histórico.